Olá, gente! Estamos começando mais um programa Fala Sério e o meu entrevistado de hoje é assessor da Eletrobras Amazonas Energia, Miguel Biango. Nós vamos conversar sobre diversos assuntos relacionados à cidade de Manaus, ao estado do Amazonas e também falar um pouco sobre o setor energético aqui do estado. Eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho e a você também das redes sociais, o meu muito obrigado. Um alô aqui para o Emílio Nunes, para a Silene Geber, para o Ilke Cidade, para a Andresa Linhares, para o Jurandir Toledo, para o Luiz Arthur Pacífico e para o Ismael Lopes. A vocês, muito obrigado pelos compartilhamentos que vocês têm feito nos posts do nosso Facebook. Não saiam daí, está começando o programa Fala Sério. Miguel Capobiango Neto nasceu na cidade do Rio de Janeiro. É casado com Kátia Maria Capobiango e tem 3 filhos. É formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense e MBA em Engenharia de Qualidade pela Universidade do Estado do Amazonas. Foi eleito deputado estadual no Amazonas com 10.128 votos, na 13ª legislatura, que compreendeu os anos de 1995 a 1999. Miguel Biango é secretário-geral do PMDB desde 1994 e sempre esteve à frente de diversas funções públicas no Amazonas, contribuindo de forma técnica para a boa prestação de serviços à população do nosso estado. Um dos seus grandes desafios foi em 2011, como secretário-coordenador da Unidade Gestora da Copa do Mundo de 2014 no governo do Amazonas. Hoje, Miguel Biango é assistente da presidência da Eletrobras Amazonas Energia, onde tem realizado um grande trabalho através dos planejamentos e investimentos propostos pelo Ministério de Minas e Energia para o Amazonas. Muito bem, acabamos de ver aqui o histórico, a história de vida aí do Miguel Biango, que hoje é assessor da presidência da Eletrobras Amazonas Energia. E ele já está aqui com a gente no nosso estúdio e nós vamos iniciar essa entrevista. Miguel, seja muito bem-vindo ao programa Fala Sério. Paulinho, é um prazer muito grande estar aqui com você, batendo papo sobre o dia a dia da nossa história, um pouco do nosso partido, da nossa gente, e de tudo aquilo que a gente conseguiu até agora contribuir. Acho que a gente tem um papel muito grande a contribuir na sociedade e a gente tem procurado emprestar o máximo de esforço possível para que a coisa possa melhorar para todos. Miguel, você é sobrinho legítimo do saudoso ex-governador Gilberto Mestrinho, uma pessoa que trabalhou e dedicou sua vida toda pelo estado do Amazonas, e você teve a oportunidade de conviver com ele enquanto governador, enquanto família. Eu queria saber qual foi o grande legado, na sua opinião, que o ex-governador Gilberto deixou para o Amazonas. Bem, o ex-governador Gilberto Mestrinho era meu tio, né? Ele é irmão da minha mãe, e meu padrinho, inclusive. E eu tive a oportunidade de ser um aluno, até pela convivência do professor Gilberto Mestrinho. Ele teve uma oportunidade muito grande de ser governador e prefeito muito jovem, né? E a partir dessa oportunidade, ele passou a dedicar quase que todas as horas do seu dia a buscar melhorias e benefícios para o Estado. E a gente que teve a oportunidade de conviver com ele, a gente percebe isso de forma muito flagrante pela preocupação que ele tem diariamente, ou tinha, com a população do seu estado. Ele tinha um carinho e um amor muito grande para o estado do Amazonas. E quem conviveu com Gilberto Mestrinho acabou absorvendo um pouco dessa forma de ver o estado. Quer dizer, o estado do Amazonas é um estado muito rico, muito bonito, que tem uma população que enfrenta dificuldades, principalmente pela questão de logística e pela responsabilidade de estar guardião dessa floresta magnífica que nós temos aqui. E por conta disso nós somos obrigados a
a empreender esforços, às vezes, muito maiores do que nós temos a condição de empreender, por conta dessa responsabilidade. A população toda tem muita responsabilidade com a questão ambiental. Nós temos enfrentado agora, recentemente, nos últimos dias, um fenômeno que não é natural no nosso dia a dia, que é essa questão das queimadas, que não são só urbanas, são queimadas inclusive na floresta. Ontem mesmo eu vi pelos jornais essa apreensão imensa que foi feita de drogas que está sendo plantadas já dentro do estado do Amazonas. Eu tive a oportunidade, Miguel, de semana passada ir a Itacoatiara e no trajeto todinho era queimada de um lado e de outro. Eu nunca tinha visto isso. Olha que viajo muito aí de veículos aí pelo interior do estado. Isso é um fenômeno novo para nós. É óbvio que merece um estudo mais adequado, principalmente das autoridades do governo do estado e autoridades federais, inclusive, para que nós possamos encontrar o que mudou nesse cenário para que esteja tendo esse fenômeno. Houve um crescimento quase que triplicou o volume de queimadas anuais e nós ainda estamos em outubro. Temos pela frente aí 2 meses e meio ainda. Quer dizer, se hoje nós já temos quase o triplo das queimadas que ocorreram no ano passado, alguma coisa está diferente. Isso merece um estudo mais adequado, mais aprofundado. Mas voltando à questão do legado do ex-governador Gilberto Mestrinho, o que nós temos, o que eu posso dizer com tranquilidade, é que essa forma carinhosa e dedicada e de elevadíssimo espírito público que ele tinha com a sua responsabilidade enquanto governador. Isso, todas as pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo, de emprestar o seu trabalho também na sua equipe de trabalho, ou que tiveram a oportunidade de conviver com o Gilberto como amigos, percebiam isso e absorviam muito essa forma carinhosa que ele teve com o Estado, e todos nós temos uma responsabilidade muito grande por conta dessa inspiração que ele promoveu nas nossas vidas. Muito bem. É uma lembrança maravilhosa sempre lembrar do ex-senador, ex-governador, ex-prefeito. Uma figura espetacular e que está na história agora do Amazonas para sempre. Essa é a realidade. Miguel, eu acho que muitas pessoas que são jovens hoje em dia não sabem, mas você foi deputado estadual na legislatura entre 91 e 94. Qual foi o grande legado na Assembleia Legislativa que você deixou através de alguma lei que pudesse beneficiar a população do Amazonas? Paulinho, nós tivemos uma presença muito forte na Assembleia, principalmente, nós estávamos naquele momento empreendendo muitas ações buscando sensibilizar o governo da preocupação com o interior do Estado. Eu fui um dos deputados, apesar de ser uma pessoa eminentemente urbana, apesar de ser carioca, passei boa parte da minha vida aqui em Manaus. Eu vim morar em Manaus em 87, eu cheguei aqui de 27 de março de 87, de mudança, né? E de lá para cá a gente passou a ser um manauara. Nós passamos a conviver com as questões e as realidades da nossa cidade e do nosso estado do Amazonas. De lá para cá, aprendendo e convivendo até com o próprio Gilberto Mestrinho e as oportunidades que tive logo muito jovem a participar do governo dele, como na Secretaria de Transportes e Obras, eu pude conhecer o Estado, conhecer o interior do Estado e perceber as realidades e os cenários e os mundos diferentes que nós temos no nosso interior. Isso me sensibilizou enquanto deputado, já que fui eleito logo em 95, né? Na verdade fui eleito em 94 e passei a exercer o mandato em 95. Desculpa, Miguel. Então, eu acho que me equivoquei aqui. Não foi em 91 a 94, foi de 95 a 98 Exatamente, a sua legislatura? 95 a 98, Okay. Foi a 13ª legislatura. Então, de 91 a 94 foi o governo Gilberto Mestrinho, onde eu tive a oportunidade de participar do governo. E você foi deputado no governo do Amazonino? Exatamente, fui deputado no governo amazonino. E com essa oportunidade que nós tivemos de conhecer um pouco mais a realidade do interior, e conheci todos os municípios, na verdade, eu tive essa sorte de ter a oportunidade de conhecer todos os municípios do estado, trabalhando, né, fazendo serviço, fazendo obras, fazendo reforma de escola, e uma gama enorme de obras que nós fizemos durante o governo de Gilberto Mestrinho, de perceber a importância que nós precisávamos dar ao interior. E o ex-governador amazonino também é uma pessoa extremamente sensível com a questão governamental. Aliás, essa foi uma sorte que eu tive. Eu participei de praticamente todos os governos do Gilberto para cá, sempre como colaborador dos governadores, em áreas nem sempre as mesmas, né, em áreas às vezes diferentes.
mas todos, sem dúvida nenhuma, todos com que eu tive a oportunidade de trabalhar, todos tiveram a possibilidade de demonstrar, pelo menos para mim, um elevadíssimo espírito público. E isso, de certa forma, mostra que o Estado do Amazonas evoluiu muito por conta dessa sorte que teve de ter governos que deram uma relativa continuidade aos trabalhos anteriores. Tá? Então, o Estado evoluiu bastante nesse tempo, nesse período. E, enquanto deputado, além da dedicação ao interior que nós tínhamos, até porque eu fui eleito com maioria de votos no interior, eu tive a oportunidade também de conviver com um segmento que até então não tinha muita, digamos, não era muito evidenciado pelos governos, que foi a questão do idoso. Eu só costumava dizer que eu fui criado com vó, e realmente eu fui criado com vó. Minha avó, Paulina Mestrinho, foi minha avó, e as pessoas conhecem muitos nomes de maternidade, coisa, mas ela foi minha avó. E ela quem me criou, na verdade, minha mãe trabalhava fora, e quem ficava realmente cuidando de mim em casa, no Rio de Janeiro, era a dona Paulina Mestrinho, minha avó. E com essa sensibilidade que eu tinha com a questão da terceira idade, nós começamos a trabalhar muito forte na formulação de políticas públicas que pudessem voltar aos interesses e a importância para esse segmento, que hoje as pessoas já reconhecem como um segmento de extrema importância. Mas naquela ocasião não tínhamos, assim, evidenciado essa preocupação. E eu participei ativamente dos movimentos sociais na época, criamos o que até hoje existe, o Fórum do Idoso, tá? Esse Fórum do Idoso começou a trabalhar de forma organizada, de forma muito sensível, contou com a participação e apoio do governo na época, tá? O governo do Estado, da pessoa do ex-governador amazonino, deu toda a oportunidade que nós pudéssemos instrumentalizar esse segmento e isso resultou em um trabalho da formulação da lei que criou o Conselho do Idoso e a Política Estadual do Idoso. Tá, eu fui autor dessa lei, ela foi aprovada na Assembleia, mas não foi sancionada pelo ex-governador amazonino. Ela acabou sendo sancionada já no governo Eduardo Braga. O governador Eduardo Braga me deu esse privilégio de poder ter essa lei sancionada e colocada em prática. O Conselho Estadual do Idoso foi criado já no âmbito do governo Eduardo Braga. E o Fundo Estadual do Idoso também, que foi objeto da nossa lei. E a partir de lá, nós tivemos vários segmentos que passaram a emprestar uma atenção maior à questão do idoso, como foi o caso da Prefeitura. A Prefeitura do ex-prefeito Alfredo Nascimento começou a dedicar mais atenção também por conta de toda essa evidência que nós conseguimos movimentar na sociedade e criou o projeto Parque do Idoso. Tá? Quer dizer, foi um segmento que passou a ser evidenciado, logicamente, por conta dos debates que nós promovemos à época na Assembleia, mas que hoje já faz parte do dia a dia da sociedade e, como nós costumamos dizer na política, já faz parte do cenário, as pessoas hoje já não percebem o quanto foi difícil chegarmos até onde nós chegamos. Mas foi um movimento muito grande que nós fizemos à época e que, felizmente, nós conseguimos emplacar, digamos, essa vitória de criar esse segmento com muita atenção hoje da sociedade. Eu sou um jovem na política, sou curioso, mas eu, por ter tido ensinamentos partidários e até de amizade com pessoas que têm experiência na política, eu costumo sempre, nunca eu pego e, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui muito prático. Eu não confundo política com amizade. Amizade para mim é uma coisa, política é outra. E eu respeito as opiniões diversas da minha. Eu apenas uso o debate para poder argumentar e tentar ver qual é a melhor ideia possível. Estou perguntando isso, eu estou falando isso para você porque eu quero te perguntar que você é uma pessoa que se identifica com o que eu falei. Você passou por vários governos, né? Até aqueles que faziam oposição ao PMDB na época. Serafim Corrêa, até o atual governador José Melo, entre outros. E eu queria que tu me dissesse qual é o grande desafio, qual foi o grande desafio que tu teve em fazer parte do PMDB e, ao mesmo tempo, estar ajudando o governo a prestar um bom serviço para a sociedade? Na realidade, Paulinho, esses momentos que a gente vive, e eu tive essa oportunidade e essa sorte de conviver também com grupos políticos que nem sempre eram aliados do nosso partido, como foi o caso do Serafim Corrêa,
Antes de assumir o cargo, quando o Serafim me chamou e perguntou se eu toparia trabalhar na equipe de governo na Prefeitura de Manaus, eu tive, obviamente, que ter autorização do meu partido, né? Eu tive a oportunidade de conversar na época com o senador Gilberto Mestrinho e com o próprio governador Eduardo Braga para que nós pudéssemos assumir. E como eu fui para lá para assumir uma tarefa eminentemente técnica, eu não fui fazer política na Prefeitura, isso era uma preocupação que eu tinha, inclusive, não só em relação ao PMDB, mas como o próprio grupo político do prefeito Serafim, do ex-prefeito Serafim, até para não criar constrangimento até para o grupo dele. Na verdade, eu era uma pessoa estranha na sua equipe de trabalho, mas pessoas de elevado espírito público também, com quem eu tive a oportunidade de conviver, e emprestamos nossa força de trabalho para que nós pudéssemos não só fazer vários projetos de transformação urbana importantes, como foi o caso da questão dos viadutos que foram executados na época, que era um projeto com um recurso externo da CAF, né? Viaduto Miguel Arraes e o viaduto na verdade, os três projetos, né? Tanto o Gilberto Mestrinho, que na ocasião não era o nome do Gilberto Mestrinho. Coroado. No Coroado, era o viaduto do Coroado, o viaduto da Paraíba e o viaduto da Recife. Tá? Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar gerenciando aquelas execuções. Tivemos a oportunidade de executar um projeto que até hoje não foi finalizado, mas teve partes dele finalizadas, que foi o caso do Igarapé do Mindu, que é um projeto importantíssimo da retificação do Igarapé. O Igarapé do Mindu é o maior igarapé da cidade de Manaus, o maior igarapé urbano, são praticamente 17 quilômetros de igarapé. E a cidade de Manaus hoje, graças a esses igarapés, ela é uma cidade muito bem drenada em termos de águas pluviais, mas que precisa ser retificado e obviamente, possa oferecer à cidade uma condição melhor, não só para a questão do trânsito, que o Igarapé teve a oportunidade de criar algumas vias paralelas no projeto, nem todas foram executadas, mas que a gente tenha consciência de que esse Igarapé é da mais alta importância. Inclusive, a própria recuperação das nascentes do Igarapé do Mindu foram feitas durante a prefeitura do ex-prefeito Serafim. E um outro projeto importante que nós fizemos na ocasião foi a implantação do sistema de distribuição de água. Nós conseguimos fazer um grande investimento na rede de distribuição de água, que era um problema na cidade de Manaus. Isso avançou bastante durante a gestão do prefeito Serafim, e eu tive a sorte de gerenciar esse projeto durante um ano apenas, né? Na verdade, nós ficamos o último ano trabalhando. Esse projeto foi executado durante esse período que eu estive trabalhando na sua equipe de trabalho. E me deu muita satisfação de ter a oportunidade de contribuir para o sucesso daquele momento, daqueles projetos, né? Já no caso já mais recente, foi durante a finalização do projeto de organização da Copa do Mundo em Manaus, onde eu fui obrigado, por uma questão partidária, a me desligar do governo, até porque eu faço parte de um grupo político capitaneado pelo ex-governador e hoje ministro Eduardo Braga, e não tinha sentido eu continuar no governo que estava, naquela ocasião, se dispondo a ser candidato também para um enfrentamento político, né, nas eleições de 2014. Então, nesse momento, em virtude desse conflito, vamos dizer, de objetivos, eu achei que seria coerente e eticamente correto eu sair do governo, e foi o que eu fiz, mesmo continuando dando a contribuição para que o evento Copa do Mundo não sofresse nenhuma solução de continuidade. Nós tivemos a oportunidade de chegar até os últimos dias de execução do projeto para que a realização da Copa do Mundo em Manaus fosse coberta de êxito, como foi, graças a Deus. Nós agora vamos para o nosso intervalo. Peço que você não saia daí e já já a gente volta.